Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus para todos aqueles que têm fome, sede, vontade de aprender. E por certo, esses vão crescer na sua vida espiritual e alcançar essa vida abundante que Deus prometeu para nós. Amém? Então, hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre cristianismo. O que é o cristianismo? O que é? É mais uma religião? Muitos olham para o cristianismo colocando ele como mais uma religião. E de fato não é isso. Então a gente vai entender um pouquinho o que é o cristianismo. E eu quero usar um exemplo que fala dos clubes, um exemplo dos clubes de futebol. Então quem segue o clube do Corinthians, ele é um corintiano. Quem segue o clube do Palmeiras, ele é um palmeirense. Quem segue o São Paulo é um São Paulino. E assim denomina-se as pessoas que seguem aquele determinado clube pelo nome daquele clube, né? Então, e com Cristo não é diferente. Quem segue a Jesus Cristo é cristão. Quem segue o protestantismo são os protestantes. Quem segue a Igreja Católica Romana, ele é um católico apostólico romano. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. O que de fato nós, como essência, devemos buscar ser é cristão, aquele que segue a Cristo. Mas por que seguir a Cristo? Porque todas as coisas vão convergir em Cristo. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por Ele. Tudo converge nele, né? Então, Cristo, Ele é o cabeça de todas as coisas. Não tem como eu seguir uma pessoa e tirar Cristo do centro. Cristo é o centro de todas as coisas, né? Por isso é importante a gente estar em comunhão com a palavra. E hoje o problema de muitas pessoas é que estão seguindo outros clubes, outras denominações, denominadas religiões e se acham cristãos. Quando que na verdade seguir a Cristo é seguir as pegadas do Cristo, é seguir os exemplos do Cristo, é seguir o que o Cristo deixou para nós, né? Jesus veio ao mundo num contexto religioso extremamente dominante. E tanto que a religião era tão forte quando Jesus chegou, que eles estavam tão cegos pela religião que eles não tiveram condições de perceber que a promessa de que viria um Messias para instaurar um reino eterno, eles não tiveram essa sensibilidade de perceber isso, porque estavam tão presos na religião. E até hoje, a religião, seja ela qual for, católica, evangélica, qualquer uma delas, elas impregnam de tal maneira a pessoa que a pessoa não consegue entender de fato o que Cristo quer de nós, o que Cristo deixou para nós, quais são as pegadas do Cristo que devemos seguir. E nos esquecemos de uma palavrinha, de um versículo tão... João 14,6, que vai falar, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por ele. Então a religião, ela tira a essência poderosa da palavra de nos revelar a verdade. E devido a eles estarem tão presos na lei, nos rituais, em todo a religião, ela cria caminhos para o homem, de levar o homem até Deus. Quanto que o que Cristo veio fazer é revelar para nós o caminho que Deus fez para vir de encontro ao homem. Então, é muito preocupante, incessantemente a gente vai falando, não é que a gente virou um legalista contra a religião, não é isso. É que a religião de fato, ela vem tirando o entendimento das pessoas, ela vem cegando as pessoas de uma tal maneira, e todo o nosso desejo é que as pessoas enxerguem a verdade, e a verdade é Jesus, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso. É Deus que falou. Jesus é o Deus encarnado no meio de nós. É Deus que se despiu da glória dele, se fez carne e veio e habitou entre nós. E cumpriu toda a justiça do próprio Deus na pessoa de Jesus. Então não tem como a gente se denominar cristão se a gente não observar aquilo que Cristo deixou para nós. Não seguir as pegadas do Cristo. Não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem ao encontro do homem. A gente tem que entender isso, não tem o que eu faça. Não tem o que eu faça. O meu papel é aceitar a salvação através de Jesus Cristo, que veio de graça para nós. Mas como é de graça, a gente não dá valor. A gente está acostumado a não dar valor para as coisas que vêm de graça. Mas a graça teve um preço muito alto. A graça, essa graça que nos alcançou, para Deus ela teve um preço muito alto, que foi o preço de enfrentar aquela cruz no Calvário e dar a vida dele ser esmagado para que a gente voltasse a ter vida. Então, tem coisas que tem que ficar muito claro para nós, que pessoas dizem assim, tal pessoa é tão abençoado, tão religioso e tem uma vida financeira tão próspera. Gente, vida financeira próspera não quer dizer que isso é bênção na sua vida. Isso é resultado de uma dedicação sua de alcançar os seus objetivos. Isso não é, porque a pessoa pode ter todo o sucesso financeiro nessa vida, porém perder o que é mais precioso para ela, que é a própria vida dela. A palavra de Deus diz, de Jesus conversando com um certo religioso na época também, e ele falava assim, Lucas 12, 20 vai falar dessa história. Jesus chega diante de um rapaz que ele tinha muitos bens e ele chega para Jesus e fala, olha Senhor, tenho observado toda a lei, eu tenho ajudado o pobre, tenho feito isso, tenho feito aquilo, e ele estava lá achando que ele era o melhor de todos, que estava tudo certinho com ele. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, porque Jesus não precisa do nosso dinheiro. Quando se fala em dinheiro, é que Jesus quer tirar o dinheiro do trono da nossa vida. E de fato, nessa história, ficou muito claro que o dinheiro estava no trono da vida desse rapaz. Não era Jesus que estava no trono da vida dele. Tanto que Jesus, conhecendo o coração dele, falou para ele, tudo bem, você observa tudo isso, está tudo certo, mas vai lá, vende os seus bens, dá aos pobres e vem e segue. A palavra diz que ele abaixou, caiu o seu semblante, se entristeceu e saiu. Ele não quis seguir a Cristo. Por quê? Porque o dinheiro ainda era o Deus dele. Ele era completo, semi-completo, né? Porque não existe possibilidade do homem ser completo se não for completo pela pessoa de Deus. Mas ele se achava o bom, o perfeito, mas o coração dele estava no lugar errado. O coração dele estava nos bens materiais que ele tinha, no sucesso financeiro que ele tinha. E Jesus falou, hoje mesmo te pedirão tua alma. Né? Uma outra passagem vai falar assim, eu já estou abastado, eu já tenho muito dinheiro, os meus celeiros estão cheios. E daí a palavra diz que hoje mesmo te pedirão tua alma. E daí, o que vai fazer? Para onde ela vai? Então, nosso problema é achar que a religião veio resolver o nosso maior problema e vencer o nosso maior inimigo, que é a morte. A religião não faz isso. A religião, ela maqueia, ela dá uma maquiagem no superficial, no exterior do homem, mas ela não muda a essência do homem. Cristo veio para mudar a nossa essência, veio para mudar as intenções do nosso coração, veio para mudar a nossa visão, tirar a nossa visão das coisas dessa terra e nos levar com a nossa visão para o alto, para as coisas do céu. Jesus fala, se de fato sois de Cristo, pensai nas coisas do alto, olhar para as coisas de cima.
Então, é isso que tem que ficar muito claro para a gente. Pessoas estão dentro das igrejas, estão lá correndo para a igreja, buscando solução para os seus problemas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o que Deus anseia mais fazer na nossa vida é nos trazer a compreensão do nosso estado caído, da nossa necessidade de ser resgatado pela graça de Deus chamada Jesus Cristo. Essa graça que teve um alto preço para Deus, mas para nós é de graça. A palavra de Deus em Provérbios diz assim, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então não ache que você é o dono da verdade, não ache que você já está aprovado por você mesmo. Busque o Senhor, não se apoie no seu entendimento. Não se apoie. Somente a palavra de Deus pode nos sustentar em todos os momentos. A gente vê que dinheiro não é tudo na vida das pessoas, porque quantas pessoas que estão aí bem-sucedidas estão se matando. Essa semana eu tive uma notícia de um cabeleireiro bem-sucedido na nossa cidade que se suicidou, se matou. Então, o sucesso não preenche o vazio que tem dentro do ser humano. Não é a pessoa amada que você está procurando que vai vir, vai te suprir. Não é a situação financeira boa que vai te suprir. Não é. O que vai suprir o nosso vazio e as nossas necessidades, em primeiro lugar, é Cristo. Depois, Cristo nos dando orientações, a gente consegue viver essa vida de forma calma e tranquila, suave e leve. Provérbios 19, 21 diz também assim, muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. No Provérbios 16, 9 diz, muitos aqui são muitos conselhos, para a gente poder olhar, observar e seguir. Diz assim, em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Então, ignorar a Deus é a maior insensatez do ser humano. Achar que eu me divirto, eu tive uma vida religiosa por 28 anos e eu achava que eu poderia fazer as coisas tudo do meu jeito, eu achava que eu poderia fazer as minhas escolhas sem perguntar nada para Deus e num determinado dia da semana eu ia lá e eu ia expor para Ele mais algumas preocupações que eu tinha e eram uns minutos contados no relógio para ir embora logo. Não tinha prazer de estar na casa de Deus, eu ia por uma obrigação estar na casa de Deus. Eu era extremamente religiosa. Mas um dia aprove a Deus, através de uma circunstância muito dolorida, que mostrou para nós a nossa incapacidade de enfrentar ela sozinhos. E nesse dia eu vi que eu estava muito distante de conhecer a Deus. E naquele dia, 28 anos numa vida religiosa, eu olhei para cima e falei, se o Senhor existe, mostra para mim que o Senhor existe. Até aquele dia, a religião não me deu convicção da existência desse Deus que caminha com a gente, não desse Deus que a gente só ouve falar, mas um Deus que anda lado a lado com a gente, nos pega no colo em momentos difíceis da nossa vida. E depois desse dia, o Senhor abriu os braços e mostrou para mim que Ele era muito real, muito real. E depois disso, eu não fiquei livre de ter problemas. Tive outros problemas, tive outras aflições. Mas em todo momento o meu olho estava voltado para aquele que prometeu estar comigo em toda circunstância. E que prometeu me livrar de todo mal. E eu pude ver que através de todas as circunstâncias que eu enfrentei, eu pude crescer e aprender mais da pessoa de Deus, da fidelidade dele, e me apaixonar cada vez mais por Ele. Então isso é o cristianismo, é a gente reconhecer que somos
dependentes daquele que nos criou. É seguir as pegadas daquele que deixou para nós um manual de vida, que é a palavra dele, né? Então, em João 3 conta uma história de um religioso que foi bater um papo com Jesus Nicodemos. Ele era um fariseu, ele era um sacerdote, ele era ali um homem religioso da época, né? E ele foi ter um bate-papo com o Senhor. Ele ficou ouvindo, naquele contexto que Jesus sendo perseguido pelos sacerdotes e fazendo sinais e maravilhas, curando o povo, cumprindo cada milagre que Jesus fez quando ele esteve aqui, foi um cumprimento de promessa, de profecias do Antigo Testamento. Não foi aleatório os milagres que Jesus fez. Então foi tudo um cumprimento. Jesus veio cumprindo tudo que já havia predito da vinda dele. E este homem, no meio do contexto religioso ali, ele foi começando a ser mexido. E quando foi à noite, ele foi conversar com Jesus à noite para não ser visto. E ele foi bater um particular com Jesus à noite. E Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque aquele que não nasce de novo não pode participar do reino de Deus. E ele não entendia o que era nascer de novo. Ele não entendia isso. E ele falou: Senhor, como posso eu já grande voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus estava falando de coisas espirituais. E Nicodemos estava preso nas coisas dessa terra. Saindo um pouquinho, trazendo isso para nós, se a gente está indo na igreja para receber recursos para esse mundo, meu querido, meu amado, o que Deus tem para nós são coisas espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que cada um de nós precisamos. Então Nicodemos estava ali olhando conversando com Jesus, já acreditando que ele era um enviado de Deus e ainda olhando de uma forma carnal para tudo aquilo que ele estava falando. E Jesus, ele veio revelar o reino eterno de Deus, que é um reino espiritual e é eterno, é o único que vai ficar. Todos os reinos dessa terra vão perecer, vão ser destruídos, vai acabar. O tempo vai chegar para eles, mas o reino de Jesus é eterno. E Jesus fala para ele que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode fazer parte do reino de Deus. Nascer da água, a água ela limpa as pessoas. A palavra de Deus, ela nos limpa. Ela revela para nós o quão precisamos ser limpos pela ação de Deus. E revelando isso para nós, ela vai trazendo capacidade da gente ser limpo. E o Espírito é aquele que vivifica o homem. O Espírito, ao ponto que a gente vai se envolvendo com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai testificando no nosso coração que somos filhos de Deus. A compreensão de entender que nós necessitamos de um Salvador e que Ele já veio e que Ele morreu a nossa morte. Quando essa compreensão chega, eu tenho um novo nascimento. Eu entrego a minha vida para Jesus, dizendo a Ele que realmente eu preciso dEle para viver esta vida e para chegar na vida eterna. Então, Jesus foi bem claro dizendo para ele: ô Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não tem parte comigo, você não faz parte do reino. A religião não revela isso para nós. A religião, ela não revela essa necessidade de nascer de novo. Porque eu volto a dizer que lá no Éden, quando a gente desobedeceu, quando a raça humana desobedeceu a Deus, ela já começou a caminhar para a morte eterna. Ela teve ali a sua separação com Deus. E Jesus veio resgatar isso. Então a gente já nasce morto para Deus. A gente nasce morto para Deus. Nós nascemos mortos espiritualmente. O nascer de novo é nascer do Espírito.
é receber do Espírito a vida. E só o Espírito do Cristo pode nos vivificar para Deus. Sem o Espírito de Cristo, nós não caminhamos para uma vida eterna. Nós continuamos caminhando para a morte eterna. Religião não nos dá o direito de vida eterna. O que nos dá o direito de vida eterna é o Cristo. É o Cristo. Jesus fala para ele, em João 3,5, que só pertence ao reino aqueles que nascem da água e do Espírito. Então, se nós não nos envolvermos com a palavra para sermos limpos, o Espírito não nos vivificará. Porque somente através da palavra isso pode acontecer.